Em nome da Igreja Adventista de Canelas, gostaria de desejar um feliz sábado a todos os nossos ouvintes. Durante esta semana tivemos o privilégio de estudar uma lição que tinha como título A Segunda Vinda de Jesus. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração para que realmente Deus possa estar presente neste momento de devoção. Pai querido, estás mais altos céus, te venho suplicar neste momento, Senhor, que ao abrirmos a Tua Palavra, o Teu Santo Espírito venha estar connosco, Senhor. Para que tudo aquilo que vamos aprender, tudo aquilo que vamos dizer e pensar, possa servir unicamente e somente para honrar e glorificar o Teu Santo Nome, Senhor. Que através daquilo que estudamos durante esta semana, sobre a segunda vinda, Senhor, possa ser inflamado o nosso coração na certeza que realmente um dia vais voltar a esta terra para nos levares para o céu. É tudo quanto te peço e te agradeço nos méritos de Cristo. Amém. Quando falamos em segunda vinda, associamos logo o nome de Adventista Sétimo Dia, porque a Igreja Adventista está associada a este nome. E a segunda vinda, queiramos ou não queiramos, é um dos temas que está relacionado com a segunda vinda. E o versuário desta semana encontrava-se no livro de João 14, versículo 1 a 3, e dizia o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Esse versículo é dos mais conhecidos sobre a segunda vinda. Mas eu queria reforçar alguns aspectos deste versículo e logo no início tem um aspecto muito interessante que diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Queiramos ou não queiramos, na sociedade que nós vivemos, as pessoas têm muito receio. Mas, no entanto, esse versículo estava-se a referir aos discípulos. Que os discípulos, naquela altura, tinham receio e não sabiam até que ponto é que poderiam confiar. E Jesus disse aos discípulos: Não se perturbem, crede somente no Pai e crede também em mim. Outro aspecto interessante desse versículo encontra-se no versículo 2 que diz: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós, por vezes, na nossa vida pensamos que o céu é só para alguns, que são poucos. Mas não é isso que Cristo está aqui a dizer nesse versículo. Ele está a dizer: Na casa do meu Pai há muitas moradas. Isso quer dizer, há lugar para todos, sem exceção. Todos, sem exceção, podem um dia habitar no céu. Mas o que eu gostaria de reforçar neste pequeno texto encontra-se no versículo 3, na parte do fim que diz: Aonde eu estou, estejais vós também. Quando leio esse versículo, o que me dá a entender é que Jesus tinha o desejo de estar com os discípulos. Jesus tem o desejo de estar contigo, tem o desejo de estar comigo. E por esta razão é que Ele nos diz que vai preparar um lugar. Um lugar para que a separação que hoje sentimos entre nós e Cristo um dia possa desaparecer. Da mesma forma que nós sentimos alguma ansiedade e por vezes alguma tristeza quando nos separamos de entes queridos, no nosso coração nós também devíamos sentir essa saudade e esse desejo de um dia poder estar eternamente com Jesus. Na lição, na introdução, tinha aqui dois aspectos interessantes que diz o seguinte: sem a promessa da sua vinda, a nossa fé é vã. E é uma realidade. Se nós, como Adventistas do Sétimo Dia, como cristãos, porque esta doutrina é transversal a todo o cristianismo, se não estiver apoiado na segunda vinda, o que acontece é que a nossa fé é vã. E diz uma coisa interessante aqui no fim: para muitos, o nosso amor à volta de Cristo é mais forte do que nunca. Por vezes aquilo que acontece na nossa sociedade pode fazer com que o nosso amor por Deus diminua. Mas um relacionamento diário com Deus, uma devoção diária com Ele, fará com que o nosso amor por Ele não vai desanimar. Da mesma forma que um namorado e uma namorada, quando estão completamente apaixonados um pelo outro, querem estar constantemente juntos, se nós tivermos esse amor por Cristo, o nosso desejo vai ser todos os dias estar com Ele e nos relacionarmos com Ele. E se nós tivermos esse relacionamento, o nosso amor e o nosso desejo da segunda vinda
vai constantemente estar no nosso coração. Mas continuando a lição, gostaria que abríssemos agora em Romanos 13, 11. O apóstolo Paulo reforça um aspecto interessante que gostaria já de início de reforçar e gostaria que pudéssemos refletir nesse aspecto. Romanos 13, 11 diz o seguinte: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio queremos. Nós temos de lembrar-nos que dia após dia que passa, temos menos um dia de esperar para a vinda de Cristo, mas também temos menos um dia para nos preparar para estar com Ele. É algo de bom, mas também pode ser algo de mau. E nós, na nossa vida, temos de nos lembrar que todos os dias temos de nos preparar, porque realmente o tempo já chegou e a hora está a chegar à nossa volta. E nós devemos preparar-nos para que, quando Cristo voltar, nós possamos fazer parte daqueles que um dia vão habitar no céu. Mas gostaria de voltar outra vez ao versículo do verso áureo. Nesse caso, João 14, 1 a 4, que tem aqui um aspecto que eu gostaria de reforçar, que na lição de domingo reforça, que é muito importante. No verso 2, diz o seguinte: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito: Vou-vos preparar um lugar. É interessante verificar que Cristo está a falar um presente, algo que neste momento Ele está a realizar, algo muito importante. Mas há um aspecto interessante que nós temos de lembrar-nos quando nós pensamos numa promessa de Cristo. Quando nós, como seres humanos, fazemos alguma promessa, por vezes nós não conseguimos cumprir essas promessas. Nós esforçamos-nos, nós fazemos o máximo que conseguimos, mas mesmo assim, por vezes, decepcionamos os nossos familiares, os nossos trabalhos, os nossos amigos de escola, os nossos colegas de trabalho, porque não conseguimos cumprir aquilo que desejamos. Mas com Cristo é totalmente diferente. A certeza de cada promessa que foi cumprida em relação à sua primeira vinda é a certeza que cada promessa da segunda vinda vai acontecer. Se Jesus veio a primeira vez, pela certeza da sua primeira vinda, podemos ter a certeza absoluta que Ele virá a segunda vez. A questão-chave é: como é que eu posso manter esse fogo da chama pela segunda vinda de Cristo? Como é que eu posso manter que esse meu desejo da vinda de Cristo possa raiar todos os dias? E só unicamente através do estudo da Bíblia, da oração e do testemunho. Meu querido amigo, meu querido irmão, é muito importante que nós todos os dias possamos ler a palavra de Deus, orar e testemunhar. Porque só assim é que a nossa chama da segunda vinda vai continuar a estar no nosso coração. Na lição de segunda-feira falava de um aspecto muito interessante e gostaria que pudéssemos abrir agora em Mateus, gostaria que me acompanhassem, em Mateus 16, 27. E diz o seguinte, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quando nós pensamos na segunda vinda de Cristo, por vezes pensamos só em coisas muito boas, coisas fantásticas que vão acontecer. Só que o propósito da segunda vinda de Cristo é executar a sentença que já está definida. Porque o verso diz-nos que, no final, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Cada um de nós será julgado, ou neste caso já foi julgado consoante as nossas obras. Boas ou más, fomos julgados. E a vinda de Cristo é como se fosse a sentença que está a acontecer a cada um dos seres humanos. É importante nós distinguirmos dois aspectos. Quando Cristo diz-nos aqui que cada um será retribuído conforme as suas obras, nós podemos ter obras boas ou obras más. O que importa para Deus
é que as minhas boas obras possam ser reflexo de eu saber que estou salvo. Eu vou repetir essa parte que é muito importante. O importante das boas obras é que elas possam ser um reflexo de Cristo habitar no meu coração. E nunca com o objetivo de um dia poder ser salvo. Isto é muito importante. Em relação às más obras, são todos aqueles que realmente durante a sua vida nunca aceitaram Jesus Cristo. Ou são todos aqueles que na realidade fizeram o bem, mas foi por interesse, nunca foram sinceros e autênticos na sua relação com Deus. Outro aspecto que aqui gostaria de reforçar e diz na lição que diz o seguinte: quando Cristo vier, o destino de cada ser humano já terá sido decidido. Quando Cristo vier, meu querido amigo, o meu destino e o teu destino já está decidido. Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna, já está decidido. E há um aspecto que eu gostaria de reforçar. Os que dormem em Cristo irão ser ressuscitados. E os daqueles que estiverem vivos serão transformados pela glória de Deus. E então este realmente, todos juntos, este grupo, irá com Cristo para o céu. Gostaria agora que pudessem me acompanhar no texto bíblico que se encontra em Mateus 24, 27. Mateus 24, 27. Os nossos próximos textos bíblicos serão quase todos sobre este capítulo que nos fala sobre os sinais e sobre a vinda de Jesus Cristo. E em Mateus 24, 27, refere o seguinte: assim como o relâmpago sai do Ocidente e se mostra sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quando Cristo disse isto, Cristo estava com receio de uma coisa: é que pudessem existir falsos profetas. E em Mateus 24 refere muitas vezes isso, que poderão existir falsos profetas. E uma das coisas que realmente Cristo queria reforçar é que a sua vinda será visível. Tal como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda de Cristo. Todo o olho o verá. Todo o olho saberá que Cristo realmente veio à Terra. E na lição diz o seguinte: um relâmpago não se pode falsificar. Não será necessária nenhuma publicidade para chamar a atenção das pessoas para ela. Nesse caso, para a segunda vinda de Cristo. Todos os seres humanos, bons e maus, salvos e perdidos, que estejam vivos naquele momento, até aqueles que o trespassaram, nesse caso serão ressuscitados, todos irão ver a Cristo. E todos eles irão ver a Cristo, porque irão vê-lo na sua glória. Aqui no final dizia o seguinte: ele descerá em toda a sua majestade e magnificência, rodeado por todos os santos anjos, e com o rijo clamor da trombeta. Como se tudo isso não bastasse, os mortos em que Cristo ressuscitam também serem imortais. Mas há um aspecto que eu gostaria de reforçar que é muito interessante. Já tinham reparado que quando Cristo veio a primeira vez, ele veio sozinho. Na segunda vez, ele traz milhares de anjos. Da primeira vez que Cristo veio, ele veio simples e humilde. Da segunda vez, ele vem em majestade, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Outro aspecto interessante, na primeira vinda, foi o silêncio de Belém. Ninguém sabia. Na segunda vinda, toda a terra verá e toda a terra saberá que Cristo realmente voltou a segunda vez. Na lição de quarta-feira, tinha um aspecto que gostaria de reforçar, que diz o seguinte: é importante que compreendamos a natureza e o propósito destes sinais. Não foram dados para que determinemos a data do regresso de Jesus, porque esse dia e a hora ninguém o sabe senão o Pai.
Em vez disso, os sinais mostram a tendência histórica dos acontecimentos para nos alertar de que o seu regresso está próximo às portas. Embora nunca devamos ser esclarecedores de datas, também nunca devemos ignorar o tempo em que vivemos. Isto é muito importante. Não devemos cair no erro de tentar andar à procura na Bíblia datas para definir, Jesus vem no ano X ou no ano Y. Não. O importante é eu e tu, meu querido amigo, meu querido irmão, estamos preparados quando Ele voltar. Para que quando Ele voltar, possamos ser parte dos salvos. Gostaria agora que me acompanhassem em alguns versículos em Mateus 24 e que queria que tivessem em atenção cada um desses pormenores. Vamos ler primeiro Mateus 24, 4 e diz o seguinte: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. No versículo 7 diz o seguinte: Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. E no versículo 9 diz-nos o seguinte: Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. No tempo que nós vivemos, nós só ouvimos falar em rumores de guerras e guerras, em rumores de fomes, em rumores de pestes. Temos agora a ébola, que é uma peste. Temos agora a guerra que os Estados Unidos estão a lutar contra o Estado Islâmico. Vivemos num mundo que está constantemente em guerras. Mas isso não era novidade. Cristo, há mais de 2000 anos atrás, já referia que haveria de haver rumores de guerras, haveria de haver fomes e que seríamos atribulados e muitos de nós, um dia, seríamos mortos. Gostaria que me acompanhasse agora no versículo 13 e no versículo 14, que diz o seguinte: Aquele, porém, que perseverar até ao fim será salvo. Amém. E depois continua o versículo 14: E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. É importante nós compreendermos que quando o Evangelho for pregado a todo o mundo, o fim virá. No versículo 29, dizia-nos o seguinte: Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Todos estes 3 acontecimentos já aconteceram no século passado. O sol já escureceu, a lua já perdeu a sua claridade, e as estrelas já caíram no firmamento. Estes sinais da segunda vinda de Cristo já aconteceram. E é interessante que o versículo seguinte diz logo: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Queria-me que me acompanhassem agora no versículo 37 e 39, que diz o seguinte: Assim, pois, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando foi com Noé, ninguém acreditava que poderia chover, porque nunca tinha chovido. Mas o mais caricato dessa situação e o mais triste é que a chuva veio. E todos aqueles que não aceitaram ficaram lá de fora da arca. Meu querido amigo, Cristo vai voltar. E a decisão é tua, se vais ficar dentro ou fora da arca, tal como aconteceu com os outros. Tu tens de tomar uma decisão. Tu não sabes quando poderá vir o teu dia. Não sabes quando é que poderá chegar a tua hora. É importante nós nos consagrarmos diariamente a Deus, para quando essa hora chegar, nós possamos estar prontos e quando Jesus voltar, vivos ou mortos, poderemos fazer parte daqueles que um dia vão viver eternamente com o nosso querido Salvador. A lição de quinta-feira fala-nos de um aspecto que é muito importante e nós realmente temos que refletir muito sobre este aspecto, que é sobre o vigiar e estar preparado. E gostaria que me acompanhassem num último texto bíblico, em Mateus 24, 42 e 44. E diz-nos o seguinte: Portanto, vigiai,
porque não sabeis em que dia vem o Senhor, o vosso Senhor. Versículo 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. À hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Tanto há uma parábola que Jesus fala que diz o seguinte: se o dono da casa soubesse que o ladrão vinha, ele estava atento para não ser roubado da casa. Nenhum de nós sabe quando Jesus vem. Mateus referimos há pouco que realmente só o Pai, nem os anjos e o Filho também o sabem. Mas é importante realmente, meu querido amigo, nós vigiarmos diariamente para que quando Cristo voltar, tu possas fazer parte dos salvos, tal como eu. Nunca devemos ter a ideia de que eu tenho tempo para me consagrar a Deus. Ou ter aquela ideia, eu sei que ainda faltam muitos sinais para acontecer. Tu não sabes quando vem a tua hora. Tu não sabes quando Cristo vem. Tens de estar atento. Na parábola do bom e mau servo, o servo mau é aquele servo que diz, tarde vem o meu Senhor. Mas o nosso Senhor não vem tarde, vem cedo. Porque os sinais estão à nossa porta. Todos os dias acontece um novo sinal. E o pior que nos pode acontecer é tornar-nos insensíveis a esses sinais. É quando aquilo que acontece à minha volta já não faz arder o meu coração. É quando aquilo que acontece à nossa volta já é tão banal que nós olhamos e dizemos, o meu Senhor tarde vem. O nosso Senhor não vem tarde. O nosso Senhor cedo vem. Porque foi essa a promessa que Ele nos quis deixar. Que vem cedo. E quer-te levar a ti e a mim para esse reino. E é importante que tu e eu, meu querido amigo, nos preparemos diariamente para um dia habitar nesse reino. E para terminar, gostaria de reforçar aqui um texto bíblico que diz o seguinte: arrependendo-nos e confessando a Jesus os nossos pecados não confessados, renovando a nossa fé na sua morte expiatória na cruz, por nós e submetendo a nossa vontade totalmente a Ele, caminhando em comunhão com Ele, podemos desfrutar da profunda paz e estamos cobertos pelas suas vestes de justiça. Arrepende-te, meu querido amigo. Consagra-te a Deus diariamente, para que realmente possas vigiar. E para terminar, gostaria de deixar um texto bíblico fascinante, que é o último texto da Bíblia, em Apocalipse 22, 20. E diz-nos o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que esse possa ser o teu desejo, que esse possa ser o meu desejo, que esse possa ser o desejo de cada um de nós, em cada uma das nossas orações, em cada um dos nossos pensamentos. Vem, Senhor Jesus. E era esse pensamento que queria-vos deixar esta manhã. Que realmente no nosso coração possa inflamar com essa certeza. Ora vem, Senhor Jesus. Desejo a continuação de um bom sábado e que Cristo nos possa inflamar diariamente com a certeza da segunda vinda. Amém. Continuação.